Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Bruno Clemente. Então estamos dando continuidade com os nossos estudos sobre a disciplina de redes de computadores 1, tá bom? Ou redes de computadores. O assunto que nós vamos falar hoje, inclusive já está no material lá do ciclo de vocês, é referente a processamento distribuído, ou sistemas de processamento distribuído. Tá bom? Nós vamos conhecer um pouquinho melhor esse tipo de sistema e entender quais foram as particularidades dele. Se você não sabe como esse assunto começou, ou seja, de onde veio essa conversa, então dá uma conferida nos vídeos anteriores da playlist, porque já falamos o que ocasionou no surgimento desse tipo de programa, tá? Desse tipo de sistema. Então é muito importante entender como é que foi esse contexto, tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês o material justamente para vocês acompanharem e podermos falar um pouco sobre isso. Observa que esse material tem mais conteúdos do que apenas esse, mas eu sempre tenho o hábito de pegar alguns tópicos-chave, alguns inclusive que a compreensão possa ser um pouco mais complexa, e fazer pequenos vídeos ajudando a compreensão e ajudando a entender melhor o contexto, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de um sistema de processamento distribuído. Antes de apresentar a figura, eu vou descer rapidamente no material, eu vou mostrar o que já está escrito lá e depois a gente retorna na figura para podermos então falar sobre isso. Eu vou apresentar para vocês já com esse texto aí em auxílio, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa aqui então, a utilização de redes de computadores possibilita a descentralização do software. Presta atenção nessa palavra que a gente vai voltar nela. Descentralização de um software, que pode ser executado em computadores diferentes, surgindo então o que a gente chama de sistema de processamento distribuído. Isso aqui é decorrência então daquele evento que conversamos até esse momento. Ou seja, não tem mais um computador só executando os programas, agora eu tenho diversas máquinas. E aqui eu trouxe 3 definições para vocês. A definição desse Eckhouse, que fala aqui o que são sistemas distribuídos, e ele define que são uma coleção de elementos de processamento, ou seja, aí no nosso caso, né, os nossos microcomputadores lá na época, né, interconectados, tanto lógica quanto fisicamente, para execução cooperativa de programas de aplicação, com controle geral dos recursos descentralizados. Tá bom? Então essa foi uma definição muito boa, muito interessante de sistemas de processamento distribuído. Outra que eu gosto muito, que é de Tannenbaum, que Tannenbaum é uma pessoa aí que tem seu nome já muito bem consolidado, tanto nessa parte de redes quanto na parte de engenharia de software. Ele fala o seguinte: sistemas distribuídos são uma coleção de computadores independentes entre si, que se apresenta ao usuário como um sistema único e coerente. Eu gosto muito dessa definição, porque do ponto de vista de quem está interagindo com o programa, ele não tem a noção de qual é a estrutura por trás daquilo. Ele tem a sensação de que aquilo é um sistema único, mesmo que ele esteja sendo executado em diversos locais diferentes. É quando você tem ali, por exemplo, e vamos estudar isso nas próximas disciplinas, quando você tem, por exemplo, 2 servidores diferentes para uma loja, um contendo a aplicação e um contendo, por exemplo, o banco de dados dos produtos. A gente vai estudar por que fazer isso, por que isso é uma técnica, por que as pessoas consideram isso interessante, e vamos inclusive descobrir como fazer isso, de forma física e de forma virtualizada. Segura aí que já é spoiler demais. E por último, essa outra definição aqui de Koulouris: sistemas distribuídos são uma coleção de computadores autônomos interligados através de uma rede de computadores e equipados com software que permite o compartilhamento de recursos do sistema, hardware, software e dados. Eu gosto muito dessa definição também, justamente porque ele fala sobre essa questão do compartilhamento de recursos. Então ali, quando você tem uma impressora, não quer dizer que essa impressora está acoplada justamente na máquina que está atuando com você, mas ela pode fazer uso então desses recursos de rede. Você pode ter um servidor rodando uma aplicação e você interage com essa aplicação, mas na hora que você manda imprimir alguma coisa, não será essa máquina, esse servidor que fará a impressão. Ele pode utilizar as redes de computadores para direcionar essa solicitação para outro dispositivo na rede, né, no caso aí a impressora, para fazer então essa impressão. Então acho que é uma definição aí bem completa, acho que as 3 se somam muito bem. Vantagens então de sistemas distribuídos: custo-desempenho, tá bom? Você consegue aí ter uma série de vantagens relacionadas a custo-desempenho. Modularidade, anota essa palavra, presta atenção nisso, que inclusive nas atividades fala sobre isso, pergunto sobre isso. É muito importante vocês compreenderem na computação, e depois agora quando a gente começar a estudar os modelos mais modernos de computação, vocês vão observar que é algo muito importante quando vocês desenvolvem, pensar na modularidade, pensar em desenvolver as coisas
em módulo. E o mesmo vale para redes de computadores. Confiabilidade, aquele exemplo que eu trouxe para vocês aqui agora há pouco, que foi o exemplo da loja, que tinha um servidor diferente para hospedar o site da loja e um outro servidor para ter um banco de dados de produtos, por exemplo. Muitas vezes você faz isso por alguma intencionalidade, tá? Existe inclusive como você colocar máquinas diferentes para trabalhar em paralelo, são os clusters, e você pode utilizar um cluster para quê? Para garantir que um serviço não caia, por exemplo. É o que a gente tem hoje, por exemplo, nessas ferramentas do tipo Google Mail, por exemplo, Gmail, aonde na verdade não tem um computador rodando a aplicação. É um coletivo, um conglomerado de máquinas que nós chamamos de cluster, cujo objetivo é garantir que aquele sistema nunca fique offline. Se uma máquina apresenta problema, ele imediatamente direciona para outra máquina tomar conta daquela demanda. E por último, o processamento concorrente, já havíamos falado disso na semana anterior, a respeito aí de você ter diversas pessoas trabalhando ao mesmo tempo e ao mesmo tempo diversas máquinas agora trabalhando ao mesmo tempo, processando ao mesmo tempo. Tem inclusive muitas vantagens aí relacionadas a esse assunto, inclusive o de cluster que eu mencionei agora há pouco. Você pode ter um cluster não para garantir que algo não fique offline, mas um cluster de desempenho, para realizar uma tarefa muito rápida ou de forma mais rápida. É isso que acontece, por exemplo, com a análise de dados espaciais, quando a gente fala sobre informações aí de astronomia e tal. Então são cálculos muito complexos, envolve um processamento muito grande, você consegue utilizar essas máquinas para trabalharem lado a lado. Desvantagens dos sistemas distribuídos são: o desenvolvimento é mais complexo e caro. Na época, né, gente? Hoje em dia, o padrão já é desenvolvermos para sistemas distribuídos, né? Necessidade de desenvolvimento de um software de diagnóstico. Agora ficou mais complicado saber aonde está o problema. Ele não está numa máquina só e num programa só. Ele está espalhado, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso diagnosticar aonde ocorreu um determinado problema, uma determinada falha, e eu preciso ser capaz de simular, de causar novamente um defeito que aconteceu, para eu conseguir encontrar onde é que ele está, né? Depende da tecnologia de comunicação, realmente. Antes o computador só dependia do computador, agora eu dependo então da tecnologia de comunicação. A gente tem muito hoje o wireless, né, o sem fio, mas também depende de cabos de rede e fibra ótica e outros recursos. Somos dependentes dessa tecnologia estar funcionando. O tempo de resposta vai depender do tráfego de dados, ou seja, uma sobrecarga pode causar problema aí no tempo de resposta ou na funcionalidade. É o que acontece quando você tem muitas pessoas querendo, por exemplo, fazer agendamento da vacina do Covid num site de uma prefeitura online. Então isso naturalmente causa uma série de instabilidades. E por último, dificuldade no gerenciamento de recursos, como integridade, segurança e privacidade. Depois vocês deem uma pensada, tem inclusive uma pergunta sobre isso na atividade, para quem está fazendo aí esse ciclo comigo agora, perguntando se nós já vencemos esse problema ou se ainda estamos lutando com ele, tá bom? Então é importante vocês refletirem sobre isso e refletirem o que vocês acreditam que mudou nos conceitos de integridade, segurança e privacidade a partir do momento que deixamos de ter apenas uma máquina com tudo e passamos a ter diversas máquinas, todas elas sendo elementos de processamento, né? Cada um com seu processador, cada um com sua memória e outros recursos, e como isso afeta essas três questões. Tá vendo na imagem? Eu vou dar um zoom aqui um pouco maior também, para observarmos esse sistema. Dá uma conferidinha nesse exemplo então. O que a gente representa nesse formatinho aqui é um banco de dados, tá bom? E então aqui existem dois bancos de dados, existem duas máquinas servidoras. Observa que nesse quadradinho aqui eu tenho inclusive o que? Todos esses computadores finais, essas máquinas finais, elas acessam diretamente esse servidor. Mas o próprio servidor se comunica com o outro servidor e as bases de dados estão separadas. Importantíssimo isso para garantir segurança, tá bom? Outra coisa aqui, observa que esse quadradinho do hospital, que tem um banco de dados próprio, tem uma máquina aqui final que trabalha com o sistema do hospital, mas ainda assim há uma comunicação entre o servidor presente no hospital e o servidor presente aqui nessa aplicação de trás. E a mesma coisa que acontece nessa caixinha do CDS, também tem um servidor com um banco de dados local, também tem uma ou várias máquinas que acessam essa máquina, mas essa máquina também faz acesso a esse servidor. Observe aí o que a gente estava falando sobre a questão de segurança. Não tem absolutamente nenhuma máquina nesse exemplo que acesse diretamente essa outra máquina com esse banco TSI. Não tem nenhum computador que faça isso.
e isso te dá o quê? Te dá um pouco mais de segurança. Você quer interagir com esse cara? Não, você não vai interagir diretamente. Você manda essa informação para o primeiro servidor, esse cara vai decidir se tem que ser feita ou não a alteração ou a consulta, e se precisar ser feita, quem realiza é ele, garantindo então uma camada a mais de proteção para não deixar essa máquina ou esse servidor acessarem diretamente esse banco de dados. Agora sim eu finalizo a conversa com vocês, pessoal. Espero que tenha ficado claro, espero que explicar o exemplo tenha ajudado, e qualquer dúvida fiquem à vontade para utilizar a barra de comentários ou entrar em contato comigo. Valeu, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.